Olá meus caros, aqui é o Corvo. Van Halen, álbum de 1978, o primeiro álbum da banda Van Halen, o auto-intitulado. Um álbum que, se os fãs de Van Halen não consideram o melhor da banda, é indiscutivelmente o mais importante na história da mesma e na história do rock, e também eu diria do metal de maneira em geral, porque a sonoridade deste álbum, aquilo que Van Halen, Edward Van Halen, o guitarrista holandês, iria apresentar aqui, acabou gerando um impacto muito grande não apenas na sonoridade do rock clássico, mas também do heavy metal. E é basicamente neste assunto, neste tópico, que eu vou concentrar minhas reflexões de hoje do Melodion Cor Vitae. Bem, Van Halen é um álbum divisor de águas, principalmente em virtude do som. Principalmente em virtude de como a guitarra de Edward soa. Embora seja um álbum muito pequenininho, muito curtinho, aquele pouco mais de 35 minutos de duração que nos é apresentado aqui, no meio de riffs memoráveis e solos muito, eu diria, exóticos para a época, principalmente em virtude da técnica do tapping com duas mãos, que era uma inovação do Edward. Olha, são 35 minutos de algo tão moderno, de um som tão encorpado, tão estridente, límpido, que pessoas que jamais ouviram Van Halen na vida, se algum de vocês, meus ouvintes, introduzirem este álbum para elas e não dizer de quem se trata, e perguntar depois sobre o ano em que esse álbum foi produzido, é muito provável que elas vão responder uma data muito mais contemporânea, mais moderna do que o ano de 1978. Sonoramente falando, nada soava como isso em 1978. E a razão disso é um misto de talento, virtuosidade, algo próprio da genialidade de Edward, mas também da sua grande, maior gambiarra da vida, e talvez a principal gambiarra da história do rock e do metal. No caso, estou falando, é claro, da guitarra. Dessa guitarra com a estampa única, típica, muito característica da imagem da banda e dele, mas que aquilo que ela traz mesmo era uma espécie de impossibilidade ou algo muito inusitado ou pouco pensado para músicos da época, que era a convergência de dois instrumentos clássicos, duas guitarras clássicas, em apenas um único lugar, um único instrumento. Edward gostava de Gibsons, gostava da sonoridade Gibson, mas ele também era fã de Stratocasters, de Fenders. E basicamente o que ele fez foi unir a sonoridade da Gibson com a sonoridade típica de uma Fender Stratocaster. Ele fez uma fusão entre essas duas guitarras. É claro, nenhuma empresa, fábrica produziu esse instrumento para ele. Foi uma total gambiarra. O que ele queria era continuar com uma Gibson, mas com a possibilidade de fazer uso de um artifício, um aspecto técnico do corpo da Fender Stratocaster que nada mais era do que a barra de tremolo, o Floyd Rose. Ele queria o Floyd Rose interagindo e encorpando o som de uma Gibson. Então, como se ele mesmo fosse uma espécie de Mary Shelley do rock, ele projeta, serra
une, faz a sua gambiarra, o seu monstro, que ele nomeia como Frankenstrat. E é este instrumento, aliado à técnica dele, às ideias dele, como a two-handed tapping, o tapping com duas mãos, é aquilo que faz deste álbum aqui ser um álbum muito único, um álbum muito à frente do seu tempo e algo que soa tão moderno, é tão absurdo, um som tão encorpado que, inegavelmente, é uma obra que nós podemos dizer que rompe paradigma. É muito mais comum, é muito mais frequente em todos os campos, não apenas o campo musical. Nós nos depararmos com álbuns, obras, que são decorrência das outras, uma continuidade natural das outras. O que eu vejo, o que eu escuto na discografia do Van Halen é exatamente isso nos próximos álbuns. Uma continuidade natural deste álbum aqui. Um aumento, um incremento de qualidade. Eu tendo a concordar com os fãs de Van Halen que não consideram este álbum aqui o melhor da banda, mas os demais é uma decorrência deste álbum, uma continuidade natural deste álbum, um crescimento deles como banda e principalmente como instrumentistas individuais, especialmente Edward, porque ele evolui como guitarrista. O Edward que compôs as músicas que se encontram no primeiro álbum é ainda um sujeito muito jovem, em franco amadurecimento, desenvolvimento. Então, o que nós temos a seguir é uma evolução natural dessa sonoridade aqui. Mas o som inaugural, o rompimento de paradigma, reside aqui. Edward Van Halen não se reinventou novamente, mas no seu primeiro álbum, na sua primeira aparição para o mundo e para o rock, coisa que foi Gene Simmons, do Kiss, baixista do Kiss, que descobriu e acabou financiando algumas demos para eles, para a banda como um todo, mas eles teriam aparecido sem o Gene tranquilamente. Inclusive, o contato com o Gene não foi assim tão convincente para Edward, que não queria muitas influências externas acerca de como eles iriam soar, que direção musical eles iriam seguir. Não estava satisfeito com os instrumentos utilizados na época, tanto é que planejou sua Frankenstrat. Enfim, mesmo se Gene não tivesse ajudado financeiramente as demos originais do Van Halen, as demos que acabariam originando as músicas que encontramos no primeiro álbum lançado pela Warner, em algum momento eles teriam aparecido, porque Edward era muito diferente. E eu foco aqui em Edward, porque Edward é aquele que rompe com o paradigma. Ele é o diferente. Isso não quer dizer que seu irmão, baterista Alex, não seja bom. E também não quer dizer que Michael Anthony não seja um baixista de mão cheia. Mas ele era muito diferente. Edward Van Halen era muito diferente. A banda poderia ter sido David Lee Roth, Michael Anthony, Alex Van Halen e outro guitarrista, mas com outro guitarrista não haveria quebra de paradigma, não haveria esta sonoridade aqui, não haveria aquele tapping com duas mãos absurdo que nós escutamos em Eruption, a instrumental do álbum, música com um pouco mais de 1 minuto, quase 2, e não haveria a influência em outros musicistas, a chamada de atenção para fábricas de instrumentos, de guitarras, que escutaram aquela sonoridade, perceberam aquela ideia. Inclusive a própria Gibson, a própria Fender. Sem Edward Van Halen, isso não teria acontecido. Então, ele é merecedor desse holofote, porque o que faz a sonoridade deste álbum e é esta sonoridade uma quebra de paradigma, a inserção de algo completamente novo, o responsável por isso é ele. O estilo dele
e a gambiarra, a grande gambiarra que ele criou, um monstro de guitarra, chamada Frankenstrat, que nada mais é do que uma Gibson com uma barra de tremolo Floyd Rose da Fender, da Stratocaster. Naquela época, eles não tinham muitas músicas. Até que o lançamento do primeiro álbum acontecesse de fato, eles não tiveram muito tempo de trabalhar como conjunto, como banda realmente. Era pouco tempo de experiência de estrada, mas é pouco tempo de uma originalidade que dispensava qualquer necessidade de um álbum realmente longo de apresentação. Era um cartão de visitas mais do que surpreendente. Se o público daquela época tivesse ouvido apenas Eruption ou Ain't Talking About Love, aquela sonoridade, aquela introdução, aquela distorção, aquela ressonância absurdamente alta e ao mesmo tempo limpa, se aquele tivesse sido apenas o único cartão de visita que eles tinham em mãos para mostrar, para exibir, se excluíssemos Running with the Devil, I'm the One, Atomic Punk on Fire, que claro são faixas memoráveis da discografia do Van Halen, não faria diferença. Apenas por causa de Eruption ou Ain't Talking About Love, eles acabariam assinando com alguma gravadora, porque era novidade, aquilo não existia, não havia um som como aquele. E o novo faz isso dinheiro, o novo atrai atenção, o novo atrai contratos que extrapolam inclusive o mundo da música. Atrai patrocínio, endorsement. Eles eram uma mina de dinheiro. Eles iriam explodir cedo ou tarde, algo que Gene Simmons percebeu. Como empresário, ele sempre foi muito à frente dos seus contemporâneos. Era um cara de negócios, muito mais do que músico. Isso todo mundo sabe, basta ver a empresa multinacional que se tornou Kiss, certo? Gene Simmons viu isso. E se não fosse pela resistência de Edward, Gene certamente teria ganhado muito dinheiro agenciando a banda. Entretanto, Van Halen, o Edward em especial, desde os primórdios, o que estava em questão, o que era primordial para ele era integridade. Ele não queria soar como outro guitarrista, ele não queria fazer coisas dentro do campo da música relacionadas a patamares, tendências de época. Ele queria inventar algo novo. Ele queria fazer algo que ninguém fez. Um cara que mistura dois tipos de guitarras, que dá um jeito de fabricar seu próprio instrumento e antecipadamente já tinha imaginado como a sua sonoridade seria, sem mesmo experimentar isso na prática. Pensem, observem o nível desse sujeito. Ele era diferente. Era um sujeito brilhante, e não à toa o impacto que ele causou na música, graças à sonoridade deste álbum aqui, foi tão gigante. A guitarra teve suas revoluções. A grande revolução da guitarra não acontece com os pais do instrumento. Obviamente não, porque eles são os pais, aqueles que construíram, geraram e desenvolveram esses instrumentos. Acontece com os músicos, aqueles que de alguma forma se apropriam da arte e criam algo novo com ela. Jimi Hendrix fez isso. Tony Iommi fez isso. Rich Blackmore fez isso. Michael Schenker fez isso. Eddie Van Halen foi um dos últimos a fazer isso.
Talvez eu coloque na conversa aqueles que deram um pontapé em direção ao gênero neoclássico, como, por exemplo, o Willie John Roth, ou mesmo o Yngwie Malmsteen. Talvez eu coloque esses caras também na conversa. Mas, se eu for rigoroso, a última revolução na guitarra, até hoje, talvez tenha sido Eddie Van Halen. E é claro, não em termos de técnica, mas em termos de sonoridade. Há muito no rock pós-78, inclusive no rock metal do século XXI, que ainda tem muito de Van Halen no seu arcabouço, na sua essência. Assim como tem muito de Hendrix, Schenker, Blackmore, Iommi. Mas é difícil apontar guitarristas que rompem paradigmas, que são realmente esculpidores de uma arte. Uma arte que envolve técnicas novas, como o tapping com duas mãos, que o Ed apresentou aqui, mas principalmente sonoridade. Musicistas pensam nessas coisas, os geniais pensam nessas coisas. Eles pensam no seu instrumento, eles pensam nos pedais que utilizam, dos amplificadores, inclusive trabalham juntamente com as fábricas para que uma sonoridade que existe apenas em suas mentes possa de alguma forma se materializar na realidade. Esses são os músicos diferentes. Esses são os guitarristas diferentes. Ed Van Halen foi um inovador, e este álbum aqui é o fruto dessa inovação. Não é continuidade, é rompimento. E é isso que eu chamo a atenção. E por isso eu coloco este álbum aqui, historicamente, como o mais importante da discografia da banda, mesmo que ele seja tão curto. Todos eles confessaram que foi um processo deveras muito rápido. As coisas aconteceram muito rapidamente. Eles não tiveram tanto tempo para compor muitas músicas assim. E sem os dois covers presentes no álbum, que claro, são a música You Really Got Me, clássico do The Kinks, inclusive a música original era uma das músicas mais pesadas daquela geração. Um hit que é considerado também um dos melhores exemplos daquilo que viria a ser a heavy music, o heavy rock, ou até mesmo o heavy metal. You Really Got Me, cover, completamente repaginado, e talvez na versão definitiva da música. Algo muito difícil também de fazer. Fazer com que um clássico seja muito mais reconhecível na sua versão a posteriori, na sua homenagem, do que na versão original. Temos aqui quase 3 minutos de música. E ainda tem Ice Cream Man, música de John Breen, música que remete muito mais ao blues americano, que também era uma grande influência de Van Halen, de Edward. Gostava muito de blues. E com ela, um pouco mais de 3 minutos. Para um álbum que tem, do início ao fim, pouco mais de 35, isso é menos de meia hora de música. Correram para colocar esse álbum na praça. Mas é como eu disse, ele é marcante demais. 10 minutos de música te faz querer muito e muito mais, o que nós tivemos nos álbuns seguintes. Mas é o álbum mais corrido de todos os tempos, um dos mais curtos para os padrões da época, mas é sensacional. É mind-blowing. O último lançamento da discografia do Van Halen, o último álbum, agora definitivo, né? Porque Edward nos deixou, ele faleceu,
foi o álbum A Different Kind of Truth. E os fãs de Van Halen devem saber muito bem que algumas músicas lançadas para o último álbum, a fonte original é as demos daquela época, demos financiadas pelo Gene Simmons. She's the Woman, por exemplo, um dos singles, né? Havia material, muito mais material do que pouco menos de meia hora de música. Mas talvez, por questões comerciais e estratégia, eles tenham escolhido You Really Got Me e Ice Cream Man. Ice Cream Man eu acho que é substituível, porque ela é a música que menos soa como a inovação. You Really Got Me ainda soa como inovação. É uma repaginação. É a música do The Kinks, mas com a sonoridade do Van Halen. É diferente. Mas Ice Cream Man é bluesy, completamente bluesy. Mantém a essência, o espírito de John Bryan. Então é uma música conectada com o passado. O que, na minha avaliação, difere do restante do corpo do álbum, porque o restante do álbum aponta para o futuro, mesmo em You Really Got Me. Há um descolamento do passado. Eu não estou dizendo que Ice Cream Man seja um cover ruim. Muito pelo contrário. Eu gosto do respeito ao artista original, ao criador da composição. Estou apenas falando de estética. É a questão estética aqui o meu foco de análise. É diferente das demais do álbum. E considerando que havia material sobrando, esse material justamente aquele que foi utilizado em A Different Kind of Truth, o último álbum da banda, eu teria feito opção por uma outra faixa. Mas é compreensível que a decisão por covers tenha sido feita, porque, do ponto de vista mercadológico, chamar a atenção do público com hits do passado, músicas conhecidas, pode ajudar a impulsionar no fator divulgação. Ice Cream Man passou batido, mas com You Really Got Me, como vocês devem saber, funcionou muito bem. A música foi um sucesso, foi hit, chamou muita atenção de fato, tocou muito e ajudou a vender este álbum aqui, que foi um estrondoso, um tremendo sucesso. Vendeu mais de 10 milhões de cópias só nos Estados Unidos e recebeu o certificado de diamante. Se eu não me engano, ficou semanas e semanas nos charts. Completo sucesso. Enfim. Ice Cream Man destoa. E essa é a questão que eu aponto. Não é necessariamente uma crítica. Mas havia material. Mas talvez um material que a banda não considerasse assim tão bom para lançar. Comparado-se, é claro, com as demais faixas desse álbum aqui, que é estrondoso, impecável. Olhem a força, o poder desse álbum. Running with the Devil, Eruption, You Really Got Me, and Talking About Love, I'm the One, James Crying, Atomic Punk, Feel Your Love Tonight, Little Dreamer, On Fire. Você não pula faixas. É absurdamente bom. E como eu falei, rompe paradigma. O frescor é absurdo, é novidade. E inclusive, no campo musical, não no âmbito do público, mas daqueles que fazem música, daqueles que vivem de música, da indústria. Naquela época, o que nós tínhamos era um monte de gente se perguntando como esse cara consegue soar desse jeito. Não tocar. Soar. O som era absurdamente gigante. O tapping não era segredo. Era inovação, mas não era necessariamente segredo. Bastava que os demais guitarristas fossem ao show do Van Halen e eles veriam como ele fazia.
o que ele estava pensando. E muitos foram mesmo. Muitos músicos talentosos, famosos, guitarristas renomados foram assistir o Van Halen para ver como ele fazia aquilo. Viram, copiaram, introduziram a técnica em suas composições. Mas a questão não era só a técnica, é como fazer soar daquele jeito. O recheio desse bolo saboroso de chocolate que é o álbum de 78 reside na sonoridade. É ali, nela, que está o oásis, o Olimpo, a revolução da guitarra. É na produção, nos equipamentos, no trabalho conjunto de Edward e Ted Templeman, lá no Sunset Sounds Recorders, em Hollywood. Fizeram mágica ali dentro. Um momento único, histórico, completamente revolucionário. E é isso, meus caros. Nada mais a declarar. Apenas ouvir, revisitar, regozijar com esse álbum fantástico. Nunca me canso dele. E certamente os fãs de guitarra e hard rock dificilmente irão se cansar algum dia em suas vidas. Forte abraço e saudações corvides.